Amém? Acho que eu não esqueci nada aqui. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler aqui, versículo 24 a 27. Gostaria que você se colocasse, se você puder, se colocasse em pé. Em pé. É bom que a gente dá uma acordadinha, dá uma mexida, que domingo de manhã, amém? Principalmente se você saiu, foi dormir tarde, é uma luta, mas vença essa luta aí e receba aquilo que o Senhor tem para você, amém? Mateus 7, a partir do versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aqui, vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui essa manhã, por podermos estar aqui para te adorar. O nosso propósito de estar aqui é porque nós estamos aqui para te adorar e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, Senhor, cuide do nosso coração, que em nome de Jesus nós possamos ser abençoados por Ti, a cada momento, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, obrigado pelas Tuas maravilhas, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. O Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é a rocha, o Senhor é perfeito, e nós colocamos agora as nossas vidas diante de Ti, colocamos os nossos sentimentos aqui diante de Ti, e se existir algum irmão nosso que está aqui abatido, ou está desanimado, que o Senhor venha sobre esse, Senhor, com o Teu poder, renovando a força desse, Pai, que em nome de Jesus o Senhor o coloque em pé, porque o justo ele estará em pé, porque o Senhor levanta o justo, Pai. Nós cremos no Teu poder, cremos na Tua santa palavra, e clamamos a Ti para que o Senhor nos abençoe aqui, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. Esse texto aqui, ele está falando daquele que ouve a palavra do Senhor Jesus. Nós temos a palavra do Senhor, não temos? Nós temos a Bíblia, temos a palavra que sai desse púlpito, nós temos, o Senhor fala conosco a todo momento. E é interessante como a palavra de Deus, como ela mesmo diz, que a palavra não passa, né? A palavra jamais passará, ela não fica velha. Você pode ver todas as coisas que nós temos no passado, quando a gente lembra de algumas coisas. Eu às vezes começo a assistir algumas séries antigas, e outro dia eu estava vendo a série da Super Máquina. Lá do passado que eu assistia, passava, faz tempo, hein? Os jovens não sabem nem quem que é a Super Máquina. Quem tem aí a idade do Bispo Clodoaldo vai saber. Amém? Ele fala que tem 49, mas ele nasceu lá onde registrava um pouco depois, né? Então, na verdade ele é mais velho que eu já tinha 49, mas por registro há aí uma divergência, um assunto teológico, né? Que a gente precisa tratar. Mas vamos lá. Mas não sei se você lembra, eu começo a lembrar daquelas coisas do passado, de alguma série, e eu olho, na época era algo incrível. Era algo que eu falava, olha que tecnologia, né? O carro dirige sozinho. Hoje a gente olha, tem até os carros semi-autônomos, alguns autônomos, né? Que acabam dirigindo até sozinho, que ainda não é liberado, mas existe. Aí eu falo, olha, dá uma olhada a cada coisa.
a gente olhava aquilo, era surpresa. Os mais um pouquinho mais velho, aqueles que assistiam aquela série onde tinha aqueles super-heróis, mais velho ali, que era o Ultraman, Ultra Seven, irmãos, às vezes eu olho alguma coisinha no YouTube e realmente dá para ver o zíper, né, do monstro assim atrás do macacão, né, quando o monstro ficava grande, para você ver a tecnologia que... E na época a gente achava, era ostentação, né, assistir essas séries, né? Você assistiu hoje e tal, e aquilo vai... Isso tudo foi passando. Hoje a TV, se você pegar uma TV não muito antiga e você ligar ela não pega mais, porque a TV é digital agora. E tudo vai passando. E na época tinha essas coisas e a gente achava que era uma tecnologia. Eu era mais novo, vendia um brinquedo assim, chamava Arthur, era um robô. Irmãos, a gente olhava aquilo era puro plástico, tinha uma rodinha embaixo, ele ia para frente e para trás só. E aquilo era, a gente falava, olha, era tecnológico isso. E essas coisas vão passando e a gente olha como simples, como eram simples aquelas coisas. E se você der um brinquedo desse hoje para uma criança, ele olha e fala assim, eu não quero, eu quero um tablet. Né? Que você está achando que eu sou o quê? Que eu não entendo? E as coisas vão passando, as coisas vão ficando velhas, né? E a gente olha e fala assim, como que eu acreditava que isso era a tecnologia do momento? Não existia. Os computadores a gente não tinha acesso, era diferente. O computador que tinha na época era diferente, né, dos bancos, dessas situações. A gente nem via o computador e era um gigantesco. Hoje o celular tem mais tecnologia do que talvez um computador do passado que era gigantesco. Então tudo passa. E quando eu olho para a palavra, e aqui o Senhor está falando da palavra, né, está falando daqueles que ouvem a palavra dele, do nosso Senhor Jesus, e quando eu olho para a palavra sempre está atual. A gente olha a palavra, cada vez que a gente lê a palavra, parece que a palavra ela não fica antiga, por mais dela ter muito tempo, mas ela sempre está atual. Por exemplo, quando fala de riquezas, da estabilidade das riquezas, hoje a gente olha essas coisas. O homem que confia na riqueza, de repente essa estabilidade no mercado financeiro, todo mundo se desespera. E a palavra de Deus sempre está atual, ela sempre vem, ela sempre continua falando conosco, ela sempre continua nos trazendo algo novo. E como isso é maravilhoso. E você sabe por que isso acontece? Porque ela é a palavra do nosso Deus. E o nosso Deus, Ele está vivo. Amém? E quando a gente se reúne, Ele está no nosso meio. E isso é tão lindo, porque a gente olha e a gente vê que a palavra sempre tem algo para nós. Sempre nos leva a lugares. Muitas coisas na nossa vida nos levam a lugares ou a situação. Por exemplo, se você tiver medo, esse medo pode te ajudar, de repente, de você não entrar, né, se ele for controlado, de você não cair numa situação que você não consegue sair, mas de repente, se esse medo tomar conta de você, você é paralisado. O medo te leva a ser paralisado. O pecado, a palavra de Deus nos mostra que o pecado nos leva à morte. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela é vida. E ela nos leva a várias situações. A palavra de Deus, ela nos leva a perdoar. Ela nos leva àquele que precisa de sabedoria. A palavra de Deus diz assim, peça sabedoria que Deus dá. O que nós precisamos colocar, então, em prática é essa palavra. A palavra nos leva a milagres. A palavra de Deus nos leva ao sobrenatural. A palavra de Deus diz assim, que se existe alguém enfermo no nosso meio, para que a gente orar, que esse será curado. Você está praticando a palavra de Deus? Será que tem alguém enfermo aí do seu lado ou aqui dentro, e nós precisamos orar? Talvez tenha. E nós precisamos levar isso, porque a palavra de Deus, quando ela diz isso, ela me leva ao quê? Leva a cura desse meu irmão.
Lá em Colossenses 3, a pastora Adriana citou esse texto semana passada, Colossenses 3, 1 e 2, se você puder abrir, diz assim, amém? Vai lá em Colossenses para a gente poder ler. Colossenses 3, 1 e 2. Diz assim: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Aqui no versículo 2, quando fala assim, pensai nas coisas do alto, esse pensai, ele tem um significado de fixar. Tem um significado de fixar. Eu gostaria que você entendesse que a palavra de Deus, ela tem que ser fixada na nossa mente. Nós temos que entender que quando nós estamos presos, a nossa mente presa na palavra, nós vamos usar a palavra para todas as coisas. Eu outro dia estava citando na rede de jovens aqui, algo que aconteceu lá na minha casa, e isso já na hora me lembrou o quê? A gente fica lembrando de passagens que aconteceu. Outro dia aconteceu algo muito, pessoal da rede de jovens, eu já falei já. Algo muito diferente, irmãos. Eu estava lá no quintal da minha casa, lá na garagem, lá, e de repente comecei a olhar, apareceu um parafuso lá. Um parafusinho. Aí, olhei, né? Será que alguém está jogando esses parafusos aqui? Daqui a pouco olho o outro parafuso. Apareceu. Aí, continuo fazendo as coisas, estava vendo aqueles 2 parafusos, achei estranho. E daqui a pouco, aparece o outro parafuso, irmãos. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo, né? Será que alguém está jogando, que é para furar o pneu do carro, alguma coisa? Mas os muros não tem vizinho dos 2 lados, né? Aí, irmãos, apareceu outro parafuso. E daqui a pouco eu olho mais outro parafuso lá dentro da área. Aí eu falei, não, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Fui lá olhar, peguei, lá em casa tem câmera, voltei as câmeras, tudo, fiquei assistindo a câmera. Falei, preciso achar como que o parafuso veio parar aqui. E olhando lá, assistindo. Daqui a pouco, aparece assim, um passarinho traz um parafuso. O passarinho estava trazendo os parafusos lá, irmão. Não sei de onde ele estava roubando, né, esses parafusos. Mas estava aparecendo um monte de parafuso lá. Aí já na hora a gente pensa, né? Você que lê a palavra de Deus, você começa a pensar assim, Elias foi sustentado pelos corvos lá, né? Porque ele estava precisando de alimento, não estava? Você já pensou mal de mim, né? Você já pensou, apareceu o parafuso, o pastor está precisando de parafuso. Mas pode ser, talvez, para os meus filhos, né? Amém? Estou brincando. Mas a gente já imagina, né? A gente fica imaginando a palavra de Deus, imaginando Elias sendo sustentado pelos corvos, os corvos sustentando um homem. Como algo é sobrenatural, mas quando você está com a palavra fixa na sua mente, tudo aquilo que vai acontecendo, você vai pensando nas coisas de Deus, na palavra de Deus, você vai usando a palavra de Deus no seu dia a dia. E essas coisas, quando a gente está ligado na palavra de Deus, são coisas maravilhosas, o Senhor fala conosco, a gente vai crescendo. Quando você lê você lê um texto, logo de manhã, você pode até ter acordado meio estranho, mas você lê um texto, aquilo te reanima, você olha, Deus fala com você, isso é algo muito bom. Mas aqui, voltando para o texto de Mateus 7, 24 aqui a 27, e esse texto quando fala dessas 2 casas aqui, que fala da palavra do Senhor e desses que ouvem a palavra do Senhor, fala lá em Lucas também 6, 49, em Lucas fala alguns detalhes sobre achar o alicerce, ele fala sobre cavale, e nós temos aqui então, nesse texto que a gente leu, nós temos o exemplo aqui de 2 casas, né? Uma desabou e a outra continuou. É um texto simples que a palavra de Deus não é simples, amém? Perdão, Senhor. Mas é um texto que a gente já conhece,
e uma casa desabou e a outra continuou, né? E o que representa aqueles que ouvem a palavra, o que pratica, né, é o que a casa não desabou, e o que não pratica é o que a casa caiu ali. O que pratica, o alicerce dele, de acordo com o texto, diz assim que ele alcançou a rocha, que é aquele que construiu o quê? A casa sobre a rocha. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 10, diz assim, eu vou ler para vocês. Segundo a graça de Deus que me foi dada, o apóstolo Paulo está falando, foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Ele está falando dos ensinamentos aqui. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, eu creio que todo aquele que constrói algo, ele quer uma construção segura. Aqui diz, quando a gente lê aqui o texto de 1 Coríntios aqui, que a gente olha aqui, 1 Coríntios 3, a gente lê no versículo 11 que ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento, ele é Jesus Cristo. O fundamento, a rocha, é Jesus. E quando eu quero construir algo, e quando eu quero ter uma construção segura, eu tenho que entender que essa construção, ela tem que começar onde? Ela tem que começar na rocha. Essa construção, ela tem que começar na rocha, irmãos. Para que a gente venha a ter agora uma base correta. Por quê? Nós acabamos de ler aqui, aquele que construiu sobre a terra, seja lá no texto de Lucas ou de Mateus, sobre a areia, essa casa aconteceu o quê? Ela caiu. E ninguém constrói, como eu disse, eu creio, ninguém constrói uma casa para ela cair. Mas nós temos que observar que a construção segura, ela começa na rocha. E quando eu estou construindo na rocha, agora sim, eu tenho uma construção correta, com a base correta. E tudo vai sair dali. Tudo vai iniciar dali. Então eu tenho que olhar todas as áreas da minha vida e entender que se eu vou construir algo, eu tenho que construir saindo dali. Isso serve para o meu casamento, isso serve para os meus negócios, isso serve para a minha vida com a minha família. Tudo tem que ser realmente, tudo tem que sair da rocha, do Senhor Jesus. E para eu estar construindo, né, dessa forma, eu preciso estar atento a algumas coisas que eu gostaria de mostrar para vocês, amém? Deixa eu só correr aqui por causa do tempo. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar é que eu devo tomar muito cuidado para não estar construindo sobre pessoas. Aqui a construção diz assim, para acontecer o quê? Sobre a rocha. Mas eu tenho que vigiar para que eu não comece a construir sobre pessoas. Lá em Lucas 6, no versículo 48, que nós lemos, diz assim, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, aqui é o texto de Lucas, amém? Edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalá-la, por ter sido bem construída. Quando você está cavando, irmãos, para achar a rocha, no caminho você encontra muitas coisas. Você encontra terra, você encontra pedras soltas. Quando você está buscando a rocha, buscando o Senhor Jesus, buscando se estabelecer no Senhor, aparecem muitas coisas. Você pode ver, quando você toma uma decisão, aparecem várias situações, várias tempestades, várias dificuldades, várias coisas que muitas vezes querem te tirar do seu propósito. E o propósito que a gente tem sempre, como eu disse, é o quê? Atingir a rocha, estabelecer tudo a partir da rocha.
Mas às vezes a gente encontra, como eu disse, pedras soltas. Eu já fui cavar algumas vezes, e quando você vai cavando, você encontra essas pedras, ali não é a rocha, não é o lugar firme, mas você vai encontrando essas pedras que causam dificuldades para nós. Muitas vezes, quando nós estamos tomando uma decisão, olha, eu vou me posicionar, o meu alvo é a rocha, aparecem várias situações na nossa vida também, que muitas vezes são pessoas que têm as suas opiniões próprias, que querem que você, olha, siga esse caminho, faça isso, oferecendo muitas coisas. Você já viu no mundo, existem muitas vozes, não existe? Tem muitas pessoas que querem influenciar a nossa vida. E se esse estiver estabelecido na rocha, glória a Deus, será algo bom. Mas se ele não tiver, ele está às vezes com a casa bonita, mas está correndo o risco de cair. E muitas vezes as pessoas querem influenciar a nossa vida. Pode ver, tem situações, o mundo quer a todo tempo influenciar a nossa vida. Quando a gente fala de casamento, o mundo fala assim, não, existe uma nova maneira agora, não precisa mais casar. Quando a gente cita a gente fala de algum posicionamento nosso, as pessoas dizem assim, olha, mas vocês são ultrapassados. As pessoas sempre dizem algumas coisas e elas querem colocar o quê? A vontade delas sobre as nossas vidas. E para nós como cristãos, a melhor coisa é a vontade do Senhor. Como o Senhor nos ensinou a orar, seja feita a sua vontade em nós. E você acha que o Senhor não tem as melhores coisas para você? É claro que tem. Aquilo que nós construímos tem valor, irmãos. A sua família tem valor. Então tome muito cuidado que se você começar a construir sobre ideias de pessoas que passam, as pessoas passam. As coisas mudam. Antigamente tinha um vigor, hoje não tenho mais todo aquele vigor, me canso mais rápido em fazer as coisas. As pessoas mudam. E quando nós estabelecemos sobre as pessoas, pode acontecer das pessoas se frustrarem com a gente. E a gente pode se decepcionar com pessoas, porque nós nos decepcionamos com pessoas. Às vezes as pessoas não fazem aquilo que nós esperamos. Por isso que nós temos que estar estabelecendo sobre a rocha, e nós temos que partir dali. Porque como eu disse no começo, a palavra ela nos leva a quê? A perdoar. Se alguém nos fizer algo, nós vamos o quê? Nós vamos perdoar. E nós vamos ajudar esse irmão a ele também estar estabelecido na rocha. Então eu preciso tomar cuidado a não edificar sobre o quê? Sobre as pessoas. Quando eu e a Elaine nós casamos, a nossa família é uma bênção, os nossos pais são uma bênção. Mas uma das coisas que a gente decidiu, e pode perguntar para ela, a gente disse assim, olha, os nossos pais têm muitos costumes, foram uma bênção, eles nos amam, a gente honramos os nossos pais a todo tempo, mas o que acontece? Mas as coisas de Deus eram coisas melhores do que eles viveram no passado. Então, a minha base é o Senhor Jesus. E nós decidimos assim, olha, nós vamos começar a caminhar, mas o nosso padrão vai ser quem? O Senhor Jesus. E aí começaram a acontecer as coisas sobrenaturais, porque quando você está sobre a rocha, com a sua mente fixada, pensando nas coisas do alto, as coisas boas começam a acontecer. O nosso Deus, Ele não fica fazendo plano, porque muitas vezes nós perguntamos, por que isso aconteceu na nossa vida? Por que isso está acontecendo? Irmãos, nós sofremos a ação do pecado. Nós estamos nesse mundo. Mas quando nós envolvemos com Deus, Deus tem vida para nós. Então a minha construção tem que ser o quê? A partir da rocha. Outra coisa que eu gostaria que você entendesse, que é algo importante, é que muitas vezes nós começamos a edificar
Muitas vezes nós nem sabemos e nós estamos edificando, nós estamos construindo. Em Mateus 7, no versículo 26, diz assim: E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. A casa está sendo construída. O único problema é que ela não tem fundamento. Mas ela está sendo construída. Na nossa vida, nós estamos a todo tempo construindo algo. Talvez você está aí construindo um pensamento, de acordo com aquilo que eu estou falando. Mas muitas vezes nós nem sabemos, nós nem percebemos e nós estamos construindo algo. Esses dias eu falei algo, eu sempre falo algo perto dos meus filhos, e a Elaine um dia falou assim: o Gá falou um negócio igualzinho que você falou. Entendeu? Eu estava brincando, falando, né, sobre algumas situações. Não, olha, os meninos têm falado muita groselha, tal, não sei o quê, né, tratando uma situação aí, e aí ele: não, mãe, que nem o pai fala, os meninos lá da sala estão falando muita groselha. Ainda bem que ele não falou para os meninos, né, senão apanha. Né? Você está entendendo? Eu falei, eu não percebi, mas eu estava o quê? Edificando, construindo algo. Estava ali, através do momento que eu estava falando ali, algo estava sendo gerado. E, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que eu devo, lá em Provérbios 22:6, diz assim: ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará. Tome cuidado. A casa sem o alicerce, ela estava sendo construída. Nós construímos coisas diariamente. E muitas vezes nem percebemos e estamos construindo algo no coração das pessoas. E agora a minha pergunta é: se você está na rocha, essa coisa, aquilo que você vai estar construindo é bom. Mas se você não está construindo, está correndo o risco daquilo cair. E quando a casa cai, causa uma tragédia. Tanto na vida de quem você edificou aquilo, como na sua, afeta tudo. Por isso, toma cuidado. Toma cuidado, a sua boca tem que ser usada para bênção. Usa a sua boca para profetizar bênção. Usa a sua boca quando você encontra alguém para dizer assim: irmão, que Deus te abençoe. Você está profetizando bênção sobre essa pessoa. Que Deus faça sobre você maravilhas. Ah, mas pastor, é difícil fazer isso. Eu sei que é difícil. Você imagina, você toma uma fechada no trânsito. Né? O que você fala? Ô, glória! Não é assim, né? Quando de repente você briga com alguém fala alguma coisa com você. Você sai dali e você fala assim: não, sapatinho de fogo, ô Jesus! É assim? Que nada, né? O nosso coração fica apertado, a gente fica tentando o quê? Fica querendo fazer algo. E se a gente não faz, a gente acha que perdeu. Eu já contei para vocês, já aconteceram muitas situações na minha vida. Lembrei que eu contei na rede também isso. Irmãos, um dia eu estava ajudando um amigo, um irmão nosso da igreja, fazendo coisa boa. Estava lá, fui buscar uma geladeira, ele ganhou uma geladeira, eu fui buscar, fui lá nos predinhos do Vale do Sol, pegar a geladeira. Peguei a geladeira, estava eu, a Elaine junto, coisa assim, estou sinalizando assim que eu estou virando de carro, o motoqueiro não gostou, veio na porta da caminhonete, falou um monte de palavrão, irmãos, coisas até que eu nem conhecia, que acho que era atual. Falou um monte de coisa. Eu na hora, sabe que na hora que eu pensei? Falei, glória a Deus, vai em paz, irmão. E nada, na hora a gente pensa o quê? Vou passar em cima dele. Né? Vou enviar o infeliz para aquele lugar já. Se ele for salvo, vai para o céu. Se não for, né? Já não vai fazer mais coisa errada. A gente fica o quê? A gente fica na hora difícil. Mas o que eu fiz?
fiquei quietinho. E na hora vira um silêncio, né, dentro do carro, quando acontece alguma coisa errada, ninguém quer falar nada, né? E aí você fica quietinho, todo mundo quietinho, você vai, e dá um sentimento depois que parece que a gente perdeu. Eu falo, eu podia, eu estava de caminhonete, o cara de moto, né? Estava perto do cemitério dos Britos, ali do Vale do Sol, né? Já estava tudo fácil. E aí eu falei assim, eu vim embora, né? Eu sou homem, como que eu coisa? Não, irmãos. O significado de ser homem para o Senhor não é assim. Porque você tem que ser muito homem para perdoar. Você tem que ser muito homem para falar assim, deixa embora. Não vou fazer nada. Que Deus o abençoe. Amém? É assim que acontece. A gente está edificando todo dia. Eu tenho que entender isso e vigiar. Vigiar, a palavra de Deus diz assim que, ai de mim se eu fizer um dos pequeninos, né, quando o Senhor diz lá em Mateus 18, tropeçar, um novo na fé. Eu tenho responsabilidade sobre mim. Eu tenho que tomar muito cuidado. Eu fui chamado para ser bênção na vida das pessoas. E tudo tem que partir da onde? Na nossa construção? Da rocha, irmãos. Tudo que você for fazer, a sua construção tem que partir da rocha. Com isso as coisas vão acontecer na sua vida. A terceira coisa que eu queria falar para você, para que isso realmente, para que você coloque em prática isso na sua vida, é que às vezes nós precisamos arrancar os fundamentos que estão no lugar da rocha e recuperar a nossa identidade. Tem muitas vezes que existem fundamentos que estão no lugar, como eu disse, às vezes fundamentos da nossa família, fundamento seu, que você veio do passado. Eu mesmo, quando era da época, quando era do mundo, eu olhava, quando falava de dízimos, eu falava assim, está enganando as pessoas. Até o momento que, através da palavra, eu entendi a verdade, e a verdade nos liberta. A gente fica preso, tem coisas que a gente precisa arrancar, e não é fácil arrancar. Se arrancar algo que está no fundamento, um alicerce, não é fácil. Mas se ele estiver no lugar da rocha, precisa ser retirado. Eu tinha conceitos no passado que eles mudaram. Mateus 7,26 diz assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa, né, sobre a areia. Ouve a palavra e não pratica. Aquilo que a pessoa tem aquele sistema, né, aquilo que eu acho é o correto. É tão difícil, eu converso com bastante pessoas, que eu trabalho numa empresa, né, tenho meu trabalho secular, e trabalho com várias pessoas. Tem pessoas que eu vou falar alguma coisa, né, falo da palavra de Deus, mas eu não acho assim. A pessoa tem o quê? Tem fundamentos que estão no lugar da rocha. Mas eu não acho assim. Eu não sei o quê. De repente, às vezes são pessoas até são cristãos. Não, eu tenho esse pensamento sobre isso. Sabe por quê? A pessoa está com fundamentos, ela foi machucada, ela criou uma estaca para ela agora ninguém mais fica duro, ela está estabelecida sobre isso, ela tem o fundamento dela. Se você foi machucado, irmão, deixa eu dizer para você, coloque isso diante do Senhor, comece a construir agora a partir da rocha. Nós estamos sujeitos a errar, tem situações que nós precisamos arrancar, tem situações que nós precisamos tirar, e tirar um alicerce não é fácil, mas é melhor, porque esse alicerce, se ele estiver errado, ele vai ceder, a rocha não cede. Nós temos que estabelecer a partir da rocha. E mais um fundamento que eu queria dizer para você, é que o fundamento, o alicerce, é algo para ser bem feito. Nós lemos aqui, né, o versículo 48 de Lucas 6, que o homem, né, que é semelhante a um homem que, aquele que ouve, edifica, é semelhante a um homem que, edificando a sua casa, ele cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Ele foi cavando,
até achar a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se os rios contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. O alicerce, irmãos, quando nós vamos fazer as coisas para o Senhor, a nossa busca do Senhor tem que ser algo bem feito. Tem muita gente, e muitas épocas da nossa vida, a gente vai levando as coisas do Senhor muito, vai seguindo, a minha busca. O alicerce tem que ser bem feito, as coisas do Senhor, elas têm que ser bem feitas. Porque isso vai garantir o quê? Se eu tiver realmente fixo ali na rocha, eu vou ser um praticante da palavra. E pode vir a tempestade, pode vir realmente a água. E sabe o que essa tempestade, que é a dificuldade muitas vezes na nossa vida, vai encontrar? Ela vai encontrar a rocha. E quando a dificuldade encontra a rocha, irmãos, ela para. Porque agindo Deus, quem impedirá? Agindo a rocha, quem impedirá? Não há situação que possa vencer. O seu problema pode ser grande, mas quando vier a tempestade e ele encontrar a rocha, aquilo vai ter que parar. Jesus estava num barco fazendo uma travessia, tinha uma libertação do outro lado, e no meio do caminho acontece uma tempestade, mas a rocha estava naquele barco, irmão, e o barco não afunda, porque ele encontra a rocha. Muitas vezes, esse mundo, é tão imediatista, nós queremos muitas vezes mostrar, eu já vou encerrar já para a gente, eu tenho um tempo para orar, mas nesse mundo tão imediatista, muitas vezes nós queremos mostrar a casa, porque a casa, ela aparece, nós queremos mostrar a casa, não queremos mostrar o alicerce. A rocha, aquilo que está, onde a gente está fixado, muitas vezes nem aparece. Quando eu construí minha casa, eu levava as crianças lá, e logo no começo, quem está construindo quer mostrar para a família, eu levava na época dos alicerces, eles perguntavam, pai, a casa é aqui? Porque muitas vezes só tinha os buracos ali, cheios de concreto, somente com alicerce. Mas muitas vezes nós queremos mostrar a casa. E irmãos, a água, a dificuldade, a tempestade, ela vai encontrar o alicerce ali. E com isso nós vamos fazer o quê? Nós vamos vencer. Muitas vezes, como a palavra de Deus diz, que nós passamos por dificuldades. Amém? Pode fechar a sua Bíblia que nós vamos orar. Muitas vezes nós passamos por dificuldades. Muitas vezes essas dificuldades vêm. Mas quando você sofrer esse impacto das coisas que acontecem, e nós estamos sujeitos a isso, mas nós temos que permanecer fortes, porque o Senhor disse para a gente perseverar, porque Ele venceu, e nós também vamos vencer. E quando a gente sofrer esse impacto, e você estiver na rocha, quem vai agir é o Senhor. E muitas vezes não pensa não, a gente acaba sendo machucado, mas a estrutura não é abalada. E aí aquilo que estragou, aquilo que machucou em nós temos que colocar diante do nosso Deus, porque Ele é o restaurador. Ele pode restaurar todas as coisas. Você já viu quando um restaurador vai trabalhar uma peça que precisa ser restaurada? Ele pega aquilo que você olha, que você fala assim, olha, isso daqui não tem jeito de recuperar. E o restaurador restaura aquela peça.
Eu fico pensando a gente como vasos na mão do Senhor, e Ele ali fazendo de novo. O apóstolo Edson pregou na semana passada, no culto da noite, ele disse assim: olha, o justo, por mais que ele caia, o Senhor levantará. Você não vai ficar caído. Quando você começa a estabelecer sobre a rocha, por mais que você sofra um impacto, as coisas vão acontecer. Porque para a rocha não há limites, irmãos. A casa sem fundamento, ela tem um limite. Ela pode estar bonita. É aquilo que a gente gosta de mostrar, é a casa. Nós muitas vezes esquecemos até do alicerce, do fundamento. Nós queremos mostrar, mas ela tem um limite. Até o momento, como a palavra de Deus diz aqui, até o momento da tempestade bater e ela cair. Mas o nosso Deus não está preso a limites. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Então não há limites para Ele. Talvez você se estabeleceu sobre alicerces onde existe limite, eu não posso chegar, e com isso você perdeu sua identidade. Talvez alguém se aproveitou de você com alguma situação, e você acha assim: olha, eu sou assim mesmo. O meu corpo até gostou disso. Irmãos, nós somos feitos de maneira que o nosso corpo reage. Se eu falar para você agora de uma cabeça cheia de piolho, você pode ver que você vai começar a coçar a cabeça aí. Se eu falar para você de um limão e você morder esse limão, você vai sentir, às vezes, aquele arrepio, o nosso corpo reage. Mas deixa eu dizer para você, não é porque aconteceu algo com essa casa, que você é um derrotado. Você tem uma identidade, e na sua identidade está escrito filho. Você é filho, e você tem um pai, e esse pai é o nosso Deus. Não perca essa identidade. Por isso que o alicerce ele tem que ser feito com bastante cuidado, porque tem que ter um empenho. E se acontecer alguma coisa com você, o nosso Deus vai restaurar, irmãos. Amém? Eu gostaria de orar com você, gostaria de orar por você, gostaria que você realmente recebesse tudo aquilo que o Pai tem para você. E de repente, se você se sentiu machucado em alguma situação, porque essa vida, irmãos, com as pessoas passando, com as situações acontecendo, às vezes os nossos corações ficam machucados, e nós precisamos agora, para que o Senhor derrame o óleo dele sobre nós, o óleo que sara, o refrigério dele sobre a nossa alma. E eu gostaria de orar por você, gostaria de chamar aqui à frente os pastores, os presbíteros, os diáconos precisam estar aqui também, pode vir todos os diáconos, que nós gostaríamos de orar por você. Você que tem uma situação, você que diz assim: olha, eu realmente quero começar algo novo, mas eu quero começar agora de uma maneira diferente. Você de repente que está se sentindo assim: olha, eu estou firme, estou na base, mas o meu coração está machucado. Irmãos, nós estamos aqui, a palavra de Deus diz assim, que aquele que está enfermo venha, peça para oração, e nós estamos aqui para orar. De repente você diz assim: olha, eu já tentei de toda forma, e minha casa está chacoalhando. De repente você diz assim: eu tenho fundamentos que eu preciso arrancar, e nesse lugar precisa realmente estar a rocha. Eu gostaria de convidar você para que a gente pudesse orar por você. Venha para frente, pode vir aqui, nós gostaríamos de orar por você, declarar essa bênção sobre a sua vida, para que aconteça o quê? Para que você realmente seja abençoado.
para que você comece a construir coisas novas. Como eu disse, não há limites para o Senhor. Pode vindo. Você que gostaria de vir receber uma oração, pode vir. Pode vir aqui à frente, os nossos pastores, os diáconos vão estar orando por você. Irmãos, isso é muito importante. Eu me fortalecer no Senhor, eu receber aquilo que o Senhor tem para mim. Se eu tenho um projeto, olha, eu fiz isso, olha, o meu filho, a minha família está assim, eu gostaria de pedir oração, para que em nome de Jesus, para que isso fosse restaurado. O nosso Deus é aquele que restaura. Pode vir para frente, nós vamos orar. Nós não vamos demorar muito, mas nós queremos orar com você, você que está querendo dessa oração, amém? Pai, em nome de Jesus, e você que está sentado, estenda suas mãos aqui para frente, para que você também possa ajudar. De repente você tem um projeto, irmãos, de repente você tem um projeto e você está pensando assim, olha, eu queria tanto estabelecer. Faça agora um voto com o Senhor e diga assim, eu vou fazer isso, mas agora eu vou realmente, em nome de Jesus, estabelecer de uma forma correta, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti, para que o Senhor abençoe os Teus filhos aqui, para que o Senhor traga sobre os nossos corações a Tua paz, o Teu poder, Senhor. Nós colocamos a vida desses nossos irmãos aqui diante de Ti, Senhor, nós queremos estabelecer isso, e queremos a restauração da nossa família, queremos a restauração de tudo aquilo, Senhor, que possa estar, Senhor, com alguma coisa destruída, Senhor. Se existe alguém aqui com sentimentos destruídos, Senhor, eu clamo a Ti em nome de Jesus, para que o Senhor coloque as Tuas mãos, para que esse possa, em nome de Jesus, começar agora de uma maneira correta, começar agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, de uma forma correta, de acordo com a Tua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor tem para eles. Eu profetizo em nome de Jesus, se existir alguém enfermo aqui, que esse seja curado, porque nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu poder, Senhor, na Tua unção, que o Senhor abençoe esses, Pai, que em nome de Jesus o Teu poder venha sobre esses, restaurando aquele que precisa ser restaurado, Senhor, cobrindo esses com o Teu poder, cobrindo esses com a Tua unção, Senhor. Eu clamo a Ti em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. O Senhor é aquele, Senhor, que nos abençoa. O Senhor é aquele que nos restaura. O Senhor é aquele que nos permite recomeçar. Então, em nome de Jesus, que esses nossos irmãos, que se existe alguém que precisa recomeçar, ele receba em nome de Jesus daquilo que é do alto, daquilo que é dos céus. Pai, que nós possamos edificar sempre, Senhor, possamos ter cuidado com as coisas que estamos edificando, Senhor, que em nome de Jesus sempre tudo esteja de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Se existir algo no nosso coração que não Te pertence, que isso seja arrancado, que tudo aquilo que nós formos estabelecer seja sobre a rocha, Senhor. É o que nós clamamos em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. O Senhor é bom. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Santo Tu és, Senhor. Santo Tu és, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Enquanto eu estava orando, eu tive uma visão de uma cadeira. E essa cadeira, ela está vazia. E realmente o entendimento que eu tive é que você tem orado por alguém que precisa, que você não sabe como chegar nessa pessoa, não sei se é um pai, não sei se é um familiar, você não sabe como chegar, mas Deus diz assim que você vai ter estratégias logo e conseguir chegar até essa pessoa. Então, em nome de Jesus, se existir alguma falta de perdão sobre o coração de alguém, que você possa perdoar e você possa, em nome de Jesus, viver isso. Se você é essa pessoa, se quiser que depois do culto, não precisa se manifestar, que eu ore por você, pode vir me compartilhar, que eu oro por você e te entrego aquilo que o Senhor disse, amém? Vamos orar, irmãos. Enquanto eles terminam aqui para frente,
aqui na frente de orar, eu gostaria de orar com você. Depois, se você precisar de algo que nós não oramos, você também pode vir para frente. Mas vamos nos colocar em pé para podermos encerrar, para que possamos, em nome de Jesus, ir na bênção para a nossa casa. E eu creio, irmãos, que quando nós nos posicionamos, quando nós fazemos isso, quando a construção começa na rocha, e você começa a observar isso, tomar cuidado com as coisas do Senhor, observar, entender que as coisas do Senhor têm valor, que a sua casa tem valor. Você toma cuidado na hora que você está edificando dentro da sua casa. Eu creio que o sobrenatural vai acontecer sobre a sua vida, porque o nosso Deus não tem limites. Não fique preso a limites. Limites são coisas dos homens. O nosso Deus não tem limites. Quando alguém falar assim para você, olha, existe uma pessoa que ela está enferma, mas ela não tem mais jeito. Não tem mais jeito para os homens, porque para Deus tem jeito. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és bendito, Senhor, e nós te louvamos e te agradecemos a todo momento, e clamamos a Ti, Pai, clamamos a Ti para que Tua vontade seja feita na nossa vida, que nós possamos sempre, Senhor, estar construindo, estabelecendo sobre a rocha. O Senhor é o nosso fundamento, Senhor, o Senhor é aquele, Senhor, que nos fortalece, por mais que nós passamos por aflições, mas nós vamos vencer, porque o Senhor disse que nós venceríamos, Senhor. Então nós tomamos posse da Tua vitória, nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor diz que nós somos. Pai, nós queremos a nossa identidade contigo, Senhor. Nós queremos viver em nome de Jesus, sempre pensando nas coisas do alto, com a nossa mente fixa nas coisas do alto, Senhor, e que nós possamos desfrutar do sobrenatural sobre as nossas casas, sobre os nossos trabalhos, sobre tudo aquilo que fazemos, Senhor. Nos dá dessa graça, usa as nossas vidas, Senhor, para abençoar as outras pessoas, usa as nossas vidas, Senhor, para ajudarmos as pessoas que precisam, Senhor, construir algo, e elas estão fazendo de forma errada. Usa as nossas vidas para levarmos essas pessoas para o caminho correto, que nós possamos ser usados a cada dia, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um domingo abençoado, Senhor, debaixo do Teu poder. Igreja, eu te abençoo, em nome de Jesus, que você tenha o sobrenatural sobre a sua vida, que os milagres aconteçam sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre tudo aquilo que você faz, que você vá na paz do Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Diga uma palavra de amor ao Senhor, amém? Declare, Senhor, eu te amo, em nome de Jesus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, declare uma palavra de bênção sobre a vida dela, que você vá na bênção em nome de Jesus. Não se esqueça, dê um abraço no Bispo Clodoaldo aqui, aniversário dele ontem, que você possa em nome de Jesus desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Faça a sua inscrição para o congresso, para o seminário profético lá no fundo, em nome de Jesus. Se você precisar de oração também, venha para frente, que nós estamos aqui para orar, de repente por alguma coisa que nós não oramos.